Sejam todos bem-vindos ao canal Prédicas Teológica, o seu canal de estudo bíblico de temáticas na área teológica. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos produzindo muitos conteúdos visando a sua edificação. Então bora, vamos ao conteúdo. Hoje vamos tratar sobre uma questão muito urgente e até de forma muito relevante também, sobre a questão da multiplicação de cristianismo e a verdadeira identidade cristã. Ora, nós estamos vivendo nesses últimos dias, vendo até um cristianismo plural, de muitas ramificações, de muitos segmentos, aonde não existe uma identidade, mas sim uma mescla de cristianismo com algumas outras ramificações de espiritualidade, por que não dizer uma mescla cultural dentro do cristianismo. Hoje nós estamos vendo uma geração onde não se define o que é um verdadeiro cristianismo. E com o resultado, nós estamos vendo um cristianismo fragmentado, um cristianismo sem identidade. Isto é muito perigoso, onde nós vemos um cristianismo onde não tem suas bases bem firmada em uma convicção cristã. Isto é muito perigoso e nós estamos vendo muitos cristianismos e isto nos mostra uma identidade fraca entre os cristãos. Então nós vamos entender aonde se origina a identidade cristã. Lógico, se nós olharmos para a Bíblia vai nos dizer, e é bem clara em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, aonde a primeira vez que os crentes, que a igreja foi chamada de cristã ou cristão. Os crentes foram chamados de cristão. Nós vemos aqui esta referência dizendo que este povo, que já antigamente eram chamados a seita do caminho e outros nomes, mas aqui em Atos 11 nós vamos ver a igreja tendo uma identidade. E por isso que ela tem o nome de cristã, porque ela tem a sua identidade em Cristo. Lógico que nós vemos na Bíblia Sagrada, ela nos mostrando e nos revelando que nós como cristão, nós temos uma identidade, e essa identidade é Cristo. Paulo chega a dizer, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Este é um homem cuja a vida está bem identificada em Cristo. Tanto que ele não chega mais a viver, mas Cristo vive. Isto é muito importante nós percebermos essa identidade com Cristo. Paulo também chega a escrever na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Ele chega a dizer, pode ser os meus imitadores, porque eu sou de Cristo, mostrando que ele tem um padrão, ele tem uma identidade. A igreja não pode perder sua identidade com Cristo. Para nós podermos entender então aonde nós vamos encontrar as impressões desta identidade, nós temos que olhar para a Bíblia. E João, no capítulo 1, ali João vai dizer quem Jesus é. Ele chega a dizer que ele é o Verbo. Jesus Cristo é o Verbo, ou seja, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então nós temos um padrão, se Cristo é o Verbo, se Cristo é a palavra, temos que nos identificar com a palavra. Nós temos que ter a identidade da palavra de Deus nas nossas vidas, para sermos diferentes desses cristianismo plural. Mas eu penso que o verdadeiro cristianismo bíblico, ele é singular, ele tem sua marca, ele é bem firmado numa
personalidade num caráter cristão. Forma um caráter cristão. Isto é muito importante porque hoje nós vemos a igreja cristã perdendo o caráter, trocando seus valores e colocando o caráter de lado. Isto é de extrema relevância nós refletirmos nesta hora, porque a igreja tem o caráter, ela tem uma identidade, e por ter identidade ela tem caráter. Este caráter são as características de Cristo em sua vida. Porém, hoje nós vemos uma igreja onde se difunde com muitas coisas. Por que não dizer uma igreja que está se fundindo com métodos humanos, métodos mundanos? Isto é de extrema importância nós tratarmos nesta hora. O que é a verdadeira identidade cristã? É se identificar com o padrão de Cristo. E Cristo não é um padrão terreno. Cristo ele veio de cima, então é o padrão celestial. A identidade ela está identificada com Cristo. A identidade cristã ela se identifica com a pessoa de Cristo. Logo, Cristo ele veio de cima, Cristo veio do céu. Então a igreja tem que ter essas características impressas nelas, características celestiais e não características seculares e mundanas. Nós temos características eternas e imutáveis, são princípios. Esta identidade são norteada por princípios espirituais, aonde nós vemos também em João capítulo 3, que se queremos entrar no reino e assumir a identidade, nós temos que passar pelo novo nascimento. Paulo também chega a dizer outra característica em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Ora, se estamos em Cristo, nova criatura somos. E eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo, se faz novo em Cristo. Isso é muito interessante nós percebermos essas revelações bíblicas. Então, a identidade cristã é uma identidade de novidade. É este novo homem interior. Após a morte da natureza pecaminosa e adâmica, morremos com Cristo, vamos ressuscitar em uma vida espiritual. Então, morremos para nascer. E esta palavra aqui, nascer de novo, eu gostaria de usar uma outra expressão bíblica, ressuscitar, ressurgir uma nova criatura. E esta é a marca maior da igreja. Este novo homem, esta nova mulher, seguindo os padrões de Cristo, os padrões das Escrituras. Porém, hoje, lamentavelmente, vemos a igreja destrilhando no caminho de Cristo. A igreja está saindo do verdadeiro princípios espirituais para abraçar outros, para adaptar outros artifícios aonde não se dá para acoplar, porque Cristo é claro em dizer, a igreja tem sua identidade. E essa identidade está na nova criatura, tendo como um padrão espelhado Cristo. Nós temos que espelhar Cristo. Por que não dizer refletir Cristo nos nossos atos? E ter esta vida espiritual, não somente no templo, porque essa identidade ela vai entrar em vigor de maior forma, não é dentro do templo, mas quando sairmos do templo, com os nossos atos, demonstrando os frutos desta identidade, demonstrando o amor, a paz, a paciência, a mansidão, que são os frutos do Espírito. Nós temos que frutificar nessa identidade do Espírito de Cristo. Esta é a identidade cristã. Temos que ter o padrão celestial, o padrão aonde vamos imprimir Cristo em nossos atos. Vai ter a impressão digital de Cristo em nossos atos. Isso é muito importante, a igreja abraçar e imprimir o padrão de Cristo nas pessoas.
e ter a impressão digital em nossos atos, em nossa vida, e ter sim esta característica de imprimir a nova criatura e ter sim a capacidade de reproduzir o novo homem segundo Cristo. A igreja tem sua identidade. Ela não pode ser uma igreja plural, ela é uma igreja singular em Cristo. A teologia paulina já dizia, né? Se nós olharmos nas epístolas de Paulo, nós vamos ver Paulo sempre colocando ênfase, estar em Cristo. Se estamos em Cristo, este em Cristo é estar num lugar espiritual, é estar bem ajustado na pessoa de Cristo. Então a igreja tem um padrão, ela tem o padrão de Cristo, ela tem princípios, são os princípios cristãos. Não vamos negociar o caráter cristão. Então eu gostaria de deixar esta reflexão bíblica e teológica. Estamos produzindo muitos conteúdos em série. Estamos também configurando playlist visando a sua melhor compreensão acerca das temáticas. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, porque estamos configurando essas playlists para a sua melhor compreensão. Então, até mais!